Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Deixa eu sentar aqui um pouquinho. Que privilégio, que alegria podemos estar juntos aqui nessa noite e participar desse congresso de teologia e colóquio teológico. Eu estou acompanhando lá de Belém tudo o que acontece aqui. Nós estivemos esses dias ligados aí pelo YouTube, pelas mídias sociais, e eu quero abrir esse momento especial, obrigado, expressando toda a gratidão do coração pela vida do meu querido tio, pastor, líder, Jonatas Câmara, que está aqui na frente, a quem eu peço um aplauso em nome do Senhor Jesus. Vir aqui a Manaus é um misto de emoções por várias razões. Primeiro, porque, para quem não sabe, eu sou amazonense, com muito orgulho, manauara, nasci nessa cidade, nessa terra. Aqui cresci, aqui fui chamado para o ministério, aqui eu fui batizado nas águas pelo pastor Jonatas, aqui eu fui ordenado ao ministério pela Seadã e pela Iadã, então aqui eu nasci ministerialmente. E quando eu venho a esse lugar aqui, meu coração se enche de alegria, porque eu também morei aqui. Então eu conheço aqui tudo, esses prédios aqui do Canaã, essa propriedade para mim é um local muito precioso. Então quero aqui hoje honrar a vida do meu tio, pastor Jonatas, pastora Ana Lúcia também, minha querida tia, é um privilégio. Celebrar a Deus pela vida da pastora Maria José, doutora Maria José. Ela tem um galardão muito grande no céu, porque eu dei muito trabalho para ela quando era criança. Na época do Ibadã, ela e a Alberízia, lembra daquela época boa aqui, né? A Luzelúcia também. E eu fico muito honrado de ver o que Deus tem feito aqui em Manaus ao longo desse período. Não é toda a igreja que tem essa visão, a visão de iniciar uma faculdade e formar tantos doutores e tantos doutores jovens. Eu tenho a oportunidade de andar, de visitar várias igrejas, de vários ministérios, e eu confesso para vocês que eu não conheço nenhum outro local que tem feito, investido tanto na educação como a Igreja Assembleia de Deus no estado do Amazonas. A Deus seja a honra, a glória e a vocês o reconhecimento por tudo isso. Mais uma vez eu peço um aplauso ao nosso Deus por tudo que tem acontecido. Pela vida do meu querido amigo, irmão, doutor Miqueias Pontes, olha só, cadê ele? Cadê ele? Está correndo ali. Vamos fazer um aplauso bem forte para ele ouvir e ver se ele... Aí! Para quem não sabe, a gente ensaiou isso, tá, gente? Estava tudo armado. Eu e Miqueias, a gente cresceu junto aqui, lá nas reuniões de ministério, lá no sítio, né, do irmão Pontes, lá no Tarumã. E a gente fica vendo o que Deus fez, Miqueias. Isso é um milagre de Deus. Sempre foi e continuará sendo. E nós honramos a sua vida, ser um presente de Deus para cada um de nós, ser muito amado, muito querido. E em nome do doutor pastor Fanuel, do professor Haidt, todos vocês, meu primo que está aqui na frente, Paulinho, olha só, né? Olha só, vou pedir um aplauso ao Paulinho também. Pastor Sadi, olha que privilégio, que alegria, que bom. Dê um aplauso bem forte a Deus pela vida dele também. Bom, o máximo respeito a todos vocês pelo trabalho. Eu mandei uma mensagem hoje à doutora Maria José, e eu falei, mas eu não sei o que eu vou falar, porque eu estou aqui para aprender, né? Eu nem doutor sou, como é que eu vou sentar no meio dos doutores? Olha só que coisa. Mas eu quero deixar vocês bem à vontade. Eu acho que o que eu posso compartilhar hoje, somar com esse colóquio, é um pouco da prática, da vivência de igreja. E fiquem à vontade para sugerir, para fazer perguntas. Parabéns mais uma vez, Faculdade Boas Novas e Igreja de Manaus. Essa igreja, gente, é uma igreja, e eu digo que isso é algo profético, porque é uma igreja que sempre esteve além do seu tempo. A igreja no Amazonas. Sempre, sempre. Enquanto a nossa denominação ficava discutindo amenidades, o que podia, o que não se podia fazer, essa igreja ela foi pioneira na comunicação evangélica no Brasil. A Igreja Assembleia de Deus ela nasceu em Belém, mas nós precisamos dizer que esse projeto lindo de comunicação, chamado Rede Boas Novas, nasceu nos Estados Unidos de Manaus, no Amazonas, essa terra onde nós vivemos. E essa igreja, mais uma vez, ressignificou isso quando, há quase 18 anos atrás, alcançando agora a maioridade,
ela decidiu ser pioneira no norte do Brasil, não há nenhuma outra igreja, e eu também não conheço, em termos de Assembleia de Deus, que é a maior igreja pentecostal do Brasil, nenhuma igreja que tem uma faculdade com tantos cursos reconhecidos pelo MEC como essa aqui. De maneira que eu me sinto muito honrado de hoje poder estar nesse lugar. Eu tenho uma pequena apresentação, só para introduzir aqui esse momento, tá bom? Essa é a minha família. Eu tenho 40 anos de idade, hoje sirvo como pastor auxiliar da igreja em Belém, dirijo o Templo Central da Igreja Mãe, que é uma igreja histórica, uma igreja simbólica. Ela está nesse local desde 1926, é um local muito precioso e muito significativo para a nossa denominação. Sou casado há 15 anos com a Luana, que é natural de Belém do Pará, que está aí. Essa minha mocinha que está aí é a Sara, ela tem 11 anos de idade, nasceu em São José dos Campos, no estado de São Paulo. Tive o privilégio, durante 10 anos, de servir a igreja em São José dos Campos, na qualidade de pastor. Esse mocinho que está aí é o Samuel Câmara Neto, herdou o nome do avô e tem o jeito todinho do avô. Se vocês olharem, é a cópia do avô. Ele tem 9 anos de idade, faz 10 agora, e esse mocinho que está no colo é o paraense da turma, é o que manda em tudo que você está vendo aí, né? Ele é o diretor aí da foto, é o João Lucas, e até agora Deus nos presenteou com 3 crianças e a fábrica está aberta, nós estamos orando e trabalhando, né? Eu digo que a igreja ela cresce por evangelismo, mas cresce também biologicamente, e eu vou encher um banco todinho, já mandei reservar, um banco todinho da igreja é meu, e essa é a minha família querida. É isso aí, tá? Esse é o Templo Central, uma igreja muito preciosa, muito, muito amada. Eu quero aqui fazer honra ao trabalho que é feito nesse lugar, e nós aprendemos muito com vocês. Vocês não têm ideia dessa troca que existe pela Rede Boas Novas, né? Quando a gente vem aqui, as pessoas falam, poxa, mas a gente acompanha o culto da família com escola dominical, as programações, os projetos sociais da igreja, e a mesma coisa acontece em Belém do Pará. Vocês não sabem como vocês são amados, conhecidos lá, através da comunicação, através da televisão. Então, em nome da igreja em Belém do Pará, eu quero trazer o nosso mais sincero abraço, saudação a essa instituição, e também em nome do nosso, deixa eu passar aqui, do nosso pastor Samuel Câmara, a quem eu sirvo. Aí está ele, nossa pastora. E essa é a última foto que nós tiramos juntos, né? Como a gente está num clima aí de orar, de abençoar o Brasil, então vocês já podem saber quando foi que nós tiramos essa foto, que aí está. Tiramos no último domingo pela manhã, penúltimo, perdão, e está aí. Foi também o aniversário de 65 anos do pastor Samuel, nós oramos a Deus pela vida dele. Então essa é um pouquinho da nossa história. E eu também queria, antes de abrir aqui, apresentar os pontos que eu tenho para colocar, falar de 2 coisas que para mim são muito, muito pessoais. Eu assisti um pouco do que já foi ministrado aqui. Primeiro meu avô e a minha avó. Eles fundaram o primeiro Instituto Bíblico das Assembleias de Deus no Brasil, em Pindamonhangaba, no ano de 1958. Numa época onde isso aqui que nós estamos vivendo era incompreendido. Para quem não sabe, o meu avô chegou a ser afastado da Convenção Geral, numa época onde isso significava muito, por causa da educação cristã. Simplesmente por querer formar, instruir, aperfeiçoar os pastores, discipular pastores para uma geração toda no Brasil. E foi um homem que foi muito incompreendido. Eu assisti um pedaço ontem da palestra do pastor Miqueias, e o pastor Fanuel fez uma pergunta interessante, né? Aonde é que existe material? Porque a gente procura e não se fala muito, né, de homens que foram pioneiros naquela época do ensino pentecostal no Brasil, e eu quero fazer honra a essas 2 pessoas de Deus. Eles plantaram a semente do que hoje nós estamos vivendo aqui na Faculdade Boas Novas, e eu quero pedir um aplauso a Deus pela vida deles. O impacto disso é muito grande, e eu quero pedir, quantos ex-ibadianos nós temos aqui? Fiquem de pé, por favor. Todos os ex-ibadianos que nós temos. Olha só, para vocês terem uma ideia, né? O pastor dessa igreja olha só. Esse aqui é AD, mas é ibadiano, né? Eu vou pedir que o nosso irmão também lá permaneça de pé, por favor, rapidamente, né? Uma geração inteira de pastores foi discipulado
passou pela mão do pastor João Colenda Lemos e da pastora e missionária Ruth Doris Lemos. E para mim isso é muito importante, porque meu pai saiu daqui de Manaus, enviado pelo pastor Alcebiades Pereira de Vasconcelos, foi para Pinda, ganhou o diploma e ganhou a filha do diretor também. E eu estou aqui hoje para contar a história. Então quero pedir um aplauso a Deus pela vida deles também. Deus abençoe. É um privilégio e é uma alegria. E por fim, introduzindo, falar sobre algo que para mim é indispensável na vida da igreja, que é o culto da família com escola dominical. Eu amo o culto da família com escola dominical. Dentro do que eu vou falar hoje, eu vou tentar fundamentar um pouco com uma palavra de inspiração, mas ao fim, eu vou encerrar, me deram 1 hora, então estou contando aqui o tempo, eu vou parar um pouco para a gente poder interagir um pouco sobre esses pontos da vida prática da Igreja de Belém, o que nós estamos vivendo lá, para que a gente possa trocar experiências, mas é impossível falar de escola bíblica dominical sem falar da professora Lindomar Lins, a quem também eu peço um aplauso bem forte nessa noite. Foi minha professora, professora do pastor Jonatas, professora do pastor Samuel, discipulou uma geração inteira. E o culto da família com escola dominical é o meu culto favorito na igreja. Lá em Belém, a gente briga para ver quem vai ministrar no domingo pela manhã. Nós decidimos, há 7 anos atrás, de fazer o domingo pela manhã virar na igreja em Belém, custe o que custar. Nós decidimos realmente nos debruçar, conversar, estudar, metodologia, liturgia de culto, mobilização de gente, aula, como se dá aula, qual é o material didático. E a gente tem todo esse trabalho que o PEC tem realizado e que ontem a professora Maria José falou um pouco sobre isso e eu acompanhei. E o culto da família com escola dominical, para nós, lá em Belém, tem se tornado o maior culto da igreja. É o culto que mais cresce. Antes da pandemia, no Tempo Central, o nosso culto, domingo de manhã, era o maior culto da igreja em Belém. E a filosofia nossa tem sido, se você só pode frequentar um culto no domingo, que seja o culto da família com escola dominical. Que seja o culto domingo de manhã. Tivemos a pandemia, né? Houve essa desmobilização, nós estamos voltando, obviamente, e já estamos aí chegando a 75% da frequência de domingo à noite no culto da família com escola dominical. Isso é uma tendência que ninguém consegue segurar, gente. A tendência de cultos dominicais pela manhã. O culto de domingo de manhã, por várias razões. Primeiro, porque domingo de manhã é o melhor momento do dia. É o dia que você está livre, é o dia que você acorda. Os primeiros frutos do dia são o domingo pela manhã. E também por uma questão de segurança. Eu não sei como é que Manaus anda nessa questão, mas Belém é uma cidade, a gente não tem toda essa segurança. Então a gente percebe que trabalhando bem o domingo pela manhã é natural, é inexorável. Naturalmente vai haver uma migração e as pessoas vão chegando, esse culto ele vai crescendo. E ao longo desse período nós evoluímos, amadurecemos para algo que hoje tem sido o coração da igreja em Belém. Estou só introduzindo, tá bom? Mas para algo que tem sido o coração da nossa igreja, que é o Programa de Educação Cristã Continuada. Isso é uma coisa muito cativante, porque nós temos dado muito tempo para preparar o material à igreja, no Amazonas também, e nós temos trabalhado em 3 pilares. Primeiro, leitura, estudo e cópia da Bíblia. Leitura por quê? Porque nós lemos literalmente um capítulo todo da Bíblia todo domingo pela manhã. Essa é a proposta. Uma leitura alternada, devolver esse momento, e é algo muito, muito dinâmico, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Então é algo fantástico. O estudo sistemático, porque vocês perceberam que de uns 3 anos para cá, houve uma mudança na metodologia do culto da família com escola dominical. Nós não estudamos temas e não estudamos revista, nós estudamos a Bíblia. Nós estudamos livros da Bíblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e junto com isso um projeto que nasceu no coração do nosso pastor, que é a cópia da Bíblia manuscrita. Nós temos hoje em Belém do Pará 7.000 pessoas copiando a Bíblia Sagrada. Copiando capítulo por capítulo, versículo por versículo. Para você ter uma ideia, se você copiar 4 a 5 versículos por dia, você copia a Bíblia toda em 7 anos. Olha só, né? Parece algo impossível, mas se todo dia você fizer um devocional de 5, 6 minutinhos, copiando 3, 4 versículos, e eu quero aqui, eu confesso que a cópia da Bíblia revolucionou a minha vida devocional.
É impressionante o que acontece, o que o Espírito Santo é capaz de fazer no tempo que você lê, raciocina, pensa e escreve um texto bíblico. Revelação de Deus, bênção de Deus, iluminação de Deus, o que acontece naquele momento, copiando a Bíblia. E o legado que fica para as futuras gerações. Eu tenho 3 filhos e todos 3 estão copiando a Bíblia manuscrita. Ano que vem a Sara faz 12 anos de idade. Nós temos lá em Belém, vai acontecer dia 13 agora, nós chamamos de Olimpíada da Bíblia, mas como esse ano é ano de Copa, vai ser Copa da Bíblia. E nós vamos entregar uma medalha a todas as crianças de até 12 anos de idade, que são os doutores do Novo Testamento, que copiam o Novo Testamento. E eu estou ajudando a minha filha, ano que vem ela tem que terminar, então ela copia 5 versículos, eu copio 2, meu pai copia, Luana copia, o irmãozinho copia, para que ela possa chegar aos 12 anos de idade e ter a bíbliazinha dela já copiada, manuscrita. Então é algo que tem tocado muito o nosso coração. Capítulo por capítulo, versículo por versículo. E nós amadurecemos o que vocês conhecem hoje como programa de educação cristã. Continuada, deixa eu voltar, tá bom? E esse hoje é o nosso currículo atual. Eu vou depois deixar esse slide com a professora Maria José, para que ela possa enviar a todos vocês, tá? Mas esse currículo aí é um currículo interessante. Eu quero rapidinho estacionar nele, porque, olha aí, estudo, leitura e cópia da Bíblia manuscrita em 8 anos. Quem participa do culto de domingo de manhã, em 8 anos, vai ler, estudar e copiar a Bíblia toda. Capítulo por capítulo, versículo por versículo. Por que eu digo isso? Eu tenho 40 anos de idade. Tá? Quem aqui já frequenta a escola dominical há 10 anos? Levanta a mão. 20 anos? 30 anos? Olha aí. Cada pessoa dessa já teria feito 3 a 4 ciclos completos de estudar, ler e copiar a Bíblia toda no domingo pela manhã. Isso aqui, gente, é um verdadeiro avivamento bíblico na palavra de Deus. Nós vamos falar daqui a pouco sobre as questões contemporâneas. Claro que a igreja ela precisa se atualizar, se contextualizar, sem perder a sua essência, mas avivamento vem mediante palavra de Deus sendo ministrada. O maior desafio que nós temos hoje é como manter a proeminência, a primazia da palavra, e o culto domingo de manhã é um dos maiores consolos que eu tenho, de poder sentar na igreja e ver o povo lendo Bíblia, estudando Bíblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e quem vai domingo de manhã já sabe o que vai estudar a vida toda, está aí, ó. A gente tem todo o currículo já apresentado em 8 anos, então quem entra é só ver quando é que você entrou e você vai fazer tudo isso e ao fim de 8 anos você vai ter a Bíblia manuscrita completa, o estudo completo da Bíblia e um curso básico de teologia oferecido pelo PEC. É ou não é algo extraordinário que Deus está fazendo no nosso meio, né? Um projeto lindo. E só para a gente recapitular, olha só, os últimos 2 anos, né? Isso aí é o ano de 2021. Ou seja, quem frequentou domingo de manhã, o culto da família com escola dominical, estudou Josué, Gálatas, Efésios, Filemon, Ruth, Esté e Mateus. Ano passado nós estudamos, lemos e copiamos 7 livros completos da Bíblia e nem doeu. Esse ano nós estamos encerrando já, o ano de 2022, olha só, estudamos Gênesis, Hebreus, Tiago, Êxodo, Levítico e estamos estudando o quê? Marcos agora. Domingo que vem agora eu vou dar aula de Marcos capítulo 10. Está ali a revista ali, ó, já está o material ali, nós vamos dar aula. Então nós estamos falando de 7 livros completos da Bíblia ano passado, estamos falando de 6 livros completos da Bíblia esse ano, e ano que vem nós estamos indo para mais 6 livros completos da Bíblia que serão estudados no culto da família com escola dominical. Então é algo extraordinário. E o melhor, que é a cereja do bolo, não é isso. É que o nosso maior desafio, e eu vinha conversando com o Dr. Miquel no carro, né? A gente tem aqui um corte interessante do que é a igreja. Eu tenho 40 anos de idade, a gente poderia dizer, a vida hoje no Brasil, uma pessoa vive 74, 75, 80 anos, vamos dizer, né? Vamos dividir em 2. E a gente tem um grupo de quem está na igreja de 40 para frente e tem um grupo de quem está na igreja de 40 para trás. Vamos lá. Quem tem 40 para frente, por exemplo, né? Eu, nesse caso, eu não sei o doutor Fanuel qual é a idade dele, é mais, é menos, tá por aí, né? 40, fechamos, né? Pastor Jonatas, pastor Sadi,
Essa geração, gente, ela não se perde mais. É uma geração que já criou raízes. Você nunca vai ouvir falar de um homem como meu pai, com 65 anos de idade, dizendo assim, pastor Samuel Câmara apostatou e largou a fé. Você vai ouvir isso? Não. Porque essas pessoas já viveram muito com Deus, já têm experiência, já têm raízes. Pode acontecer o que acontecer, eu brinco que já estão no céu, já estão lá com o Senhor, já tem uma vida escrita. Agora, a geração dos nossos filhos, essa geração tem essa mesma garantia? Não. Aí eu pergunto para você, o potencial de ensino litúrgico, o potencial de orçamento, de visão da igreja, tem que estar focado à geração que já está garantida ou à geração que ainda está sendo pleiteada? A nova geração. Então o desafio da igreja hoje é o desafio de engajar a geração da minha idade para baixo. Então eu, como pastor, tenho o desafio hoje de olhar para a igreja e dizer como é que eu posso posicionar a igreja de maneira que eu não perca, que eu não fira, de maneira que eu não desonre a geração que construiu o que nós temos hoje. Nós estamos recebendo uma igreja que foi construída, pastor Jonatas Câmara, durante seu pastorado, fundou mais da metade dos templos que a igreja de Manaus tem. Pastor Samuel Câmara, no pastorado dele, são 540 templos da igreja de Belém, 400 foram abertos no período pastoral dele. Então nós estamos recebendo uma igreja pronta. Então nós temos que cuidar dessa geração que está aí, mas lembrar que o foco são nossos filhos e netos, e eles herdarão a promessa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então nós temos que, tudo que nós fazemos na igreja hoje, eu digo que o maior desafio que nós temos, a maior questão contemporânea é como posicionar a igreja para a nova geração. Como trazer, como apaixonar, engajar, principalmente no estudo bíblico. Eu repito, dinâmica passa, curso passa, inovação passa, mas a palavra permanece no coração das pessoas. E nós temos um desafio muito grande, que é o desafio. E a igreja em Manaus, como sempre pioneira, ô igreja abençoada é essa igreja. É por isso que eu sou amazonense, gente. Olha, é impressionante. Terra do Baré, terra do Militos. Alguém lembra do Militos? Ainda tem Militos por aí? Né? Quicão. Eu cheguei lá em Belém, eu falei, eu quero um quicão. Ele olhou para minha cara assim e falou, não sei o que é isso. Essa terra é uma terra abençoada, porque a igreja no Amazonas fez o mais difícil, que foi providenciar todo esse material para a nova geração. E a igreja de Manaus, desde o ano passado e esse ano, edita. E eu venho aqui, vocês não fazem ideia do impacto que isso tem tido em todo o Brasil. Haverá uma colheita, um galardão no céu sobre a vida de cada um de vocês pelo trabalho que vocês fazem. Por semear, por ofertar, por investirem nessa igreja. A igreja no Amazonas, ela estuda, edita, formula, diagrama e entrega todo o material de crianças do programa de educação cristã continuada. Todo o material. E eu vim aqui apresentar, porque eu não preciso apresentar, porque vocês conhecem material. E eu conheço tudo porque eu leio, eu devoro. Eu como isso com açaí e farinha de tapioca lá em casa. Eu amo. 0 a 3 anos de idade, que é o material do maternal. Material de 4 a 7, que é o material do jardim da infância. E o material de juniores, que é o material de 7 a 11 anos de idade. Eu leio isso, eu ministro com a equipe, eu tenho uma escala mensal no Tempo Central, onde eu vou na classe dos meus filhos e ministro esse material. E por que isso é importante? Vamos lá. É uma construção, né? Eu lembro quando eu era adolescente e jovem, lá no Tempo Central, né? Lá no Tempo Central, na Duque de Caxias. A gente estudava todas as classes, né? Crianças, nós tínhamos campeões da fé, heróis da fé e tudo. Qual era o desafio da época? Cada classe dessa tinha um tema diferente, né? Um estudava Gênesis, o outro estudava Josué, o outro estudava Hebreus, o outro estudava Ruth. Qual é o desafio disso? É que quando a família chega em casa, vira uma torre de Babel, ninguém se entende. Porque todo mundo estuda um tema diferente. Qual é a visão nova do PEC? É que a família toda estude o mesmo texto da Bíblia. E isso é muito mais difícil do que você colocar temas avulsos. Porque tema avulso, você pega material de uma editora, pega um outro material, pega algo que já tem pronto, compila algo, entrega para a igreja, você cumpre a missão de ter o material, mas você não constrói algo. E qual é a vantagem? Domingo que vem, Marcos capítulo 10, o Tempo Central, a gente sempre faz um capítulo na frente para disponibilizar o material na Rede Boas Novas, para que a igreja toda possa ir preparando isso e ministrar no domingo. Nós vamos estudar de 0 a 3 anos de idade, Marcos capítulo 10. De 4 a 7, Marcos capítulo 10.
De 7 a 11, Marcos capítulo 10. E de 12 a 16, Marcos capítulo 10. A família vai chegar em casa, vai conversar sobre o quê? Marcos capítulo 10. A célula missionária vai se reunir, tem o guia, vai estudar o quê? Marcos capítulo 10. E nós temos a igreja toda trabalhando em volta da Bíblia, trabalhando e estudando. Então isso é uma visão muito cativante. E nós em Belém, né, para não ficar atrás, estamos trabalhando o material da primeiríssima infância, gente. Das crianças que ainda vão nascer. Seguindo o preceito bíblico de Manoá, pai de Sansão. O que faremos em relação às crianças, a essa criança que ainda vai nascer? Nós estamos fechando o conteúdo para a mamãe que fica grávida em cima do livro que está sendo estudado. Todo dia tem um texto que ela vai ler para a criança, tem uma música que ela vai ouvir com a criança, tem uma oração que ela vai fazer com a criança, porque a ciência já prova que a criança no ventre, ela já é influenciada. Ela sente, nós temos que abençoar os nossos filhos antes deles nascerem, já terem uma reserva de fé antes de nascerem. A Bíblia manuscrita da criança que ainda vai nascer. Ou seja, a criança está nascendo, a mãe está ditando a Bíblia para ela, textos que abençoam no ventre da tua mãe, eu te vi, te conheci, te consagrei como profeta para as nações. Abençoando, declarando qual é o gênero, qual é a missão, qual é o propósito. Então, todo esse trabalho está sendo feito para que a gente possa realmente solidificar, cristalizar esse lugar da Bíblia. Então, eu quero hoje aqui celebrar e agradecer a Deus pelo trabalho que tem sido feito pela Igreja Assembleia de Deus do Estado do Amazonas. Bom, me deram 1 hora, eu já falei 22 minutos, nem entrei no tema ainda, olha só que coisa, né? Então vamos lá. Meu tema hoje com vocês, que me foi dado, e eu vou correr rápido para que a gente possa, talvez eu nem entre no material, mas não, são os desafios contemporâneos do pentecostalismo. Vocês viram que o enunciado do nosso congresso, da nossa conferência, a última frase foram o quê? Questões contemporâneas. Eu queria rapidinho, do ponto de vista da prática, porque eu repito, nós temos aqui doutores, tem aqui o pastor que me batizou, me consagrou ao ministério, que pode falar sobre o caminho que ele já foi e voltou, que eu estou indo ainda pela primeira vez. Mas eu quero compartilhar um pouco da prática, né? E falar um pouco das questões contemporâneas do nosso pentecostalismo. Parabéns pela coragem que vocês tiveram de colocar pentecostalismos, porque existem vários, a gente já estudou aqui, Dr. Fanuel falou um pouquinho sobre isso, e eu separei 3 desafios, tá? Que eu acredito que são relevantes para hoje, e eu vou, que eu vou fazer? Como eu estou a 24 minutos, eu vou só pincelar os 3, e aí eu quero abrir para a gente poder interagir um pouquinho, tendo em vista tudo que nós já estudamos. Eu não vou mergulhar muito, por quê? Porque muito do que está aqui já foi ministrado pela doutora Mazé, Maria José, pelo doutor Miqueias, pelo doutor Fanuel, professor Reit, os outros que passaram por aqui. O primeiro deles é o desafio de reconhecer os fundamentos do nosso pentecostalismo. Né? O que nos trouxe até aqui? O que fez da Assembleia de Deus ser uma igreja grande, pujante, que alcançou o Brasil todo? Então nós temos que primeiro reconhecer que bases são essas e trabalhar bem. Segundo, o desafio de inovar sem descaracterizar a nossa igreja. Esse é o desafio dessa geração. Os tempos mudam, mas a essência permanece a mesma. E aqui eu acho que é um dos pontos mais nevrálgicos que nós temos. E o terceiro que eu coloquei é o desafio de manter a relevância da nossa mensagem. Né? Por quê? Porque a gente tem desafios novos que estão aparecendo no mundo de hoje, e a nossa palavra, a nossa pregação e abordagem precisa ser relevante para quem está ouvindo. A comunicação, gente, ela tem que ser pensada do ponto de vista de quem recebe a informação, não de quem entrega. Eu não posso chegar no interior e levar uma linguagem que seja fora da realidade das pessoas. Tem que pensar do ponto de vista de quem recebe. Então, o primeiro ponto, e eu rapidinho separei aí só para a gente separar, desafio de reconhecer os fundamentos do nosso pentecostalismo. Né? Eu não vou conseguir entrar nos pormenores, mas vamos lá. O maior desafio que nós temos hoje, ao meu ver, é o desafio de reconhecer. Por que pessoas têm problemas na vida matrimonial? É porque Deus não tem poder para resolver? Não. É porque não reconhecem, às vezes, que precisam de ajuda. Por que às vezes, uma pessoa fica doente e vem a falecer?
É porque não existe ajuda disponível? Não. É porque ela não reconhece que precisa de ajuda. É a gente reconhecer quais são os pontos fundamentais. E eu vou falar rapidinho sobre evangelização e sobre poder de Deus no meio da igreja, principalmente no meio dos jovens, que é algo que nós temos que trabalhar muito bem e pensar. Segundo, o desafio de inovar sem descaracterizar, né? É como construir uma cultura de inovação no meio da igreja. A igreja precisa de inovação. E quando eu falo de inovação, não é o inovar pelo inovar. Não é trazer algo novo só porque é novo. Tipo cadeira de balanço, que a gente mexe, vai para um lado do outro e não sai do lugar. É inovação do ponto de vista bíblico. Inovar não é fazer o que ninguém faz com aquilo que ninguém tem. Inovar é fazer aquilo que ninguém faz com aquilo que todo mundo tem. E esse é o nosso desafio. Aquilo que nós temos na mão, o que eu posso fazer com aquilo que eu tenho? Não adianta eu ficar olhando o que está sendo feito em outro lugar, porque não diz respeito à minha realidade. Com aquilo que eu tenho na mão. Moisés, o que tu tens na tua mão para fazer o trabalho? Então o que eu tenho é isso, eu vou usar. Davi venceu Golias com o quê? Com o que ele tinha nas mãos, com a arma, com o jeito dele. Quais são as ferramentas que Deus colocou na sua mão nesse tempo para poder inovar, construir uma cultura de inovação? É a ideia de que a mensagem não muda, mas a maneira que nós comunicamos, ela vai mudar e vai sofrer alteração todos os dias. É por isso que na grande comissão, Jesus é muito estratégico. Ele disse, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Ide quer dizer o quê? É o tempo agora. Vocês precisam ir, chegou a hora. Por onde? Por todo mundo. Fazendo o quê? Pregando o evangelho. A quem? A toda criatura. Note que ele disse o tempo, onde, a quem, como, a quem, o que fazer, mas ele nunca disse como fazer, porque cada geração vai encontrar o seu jeito de pregar o evangelho com efetividade, usando as ferramentas que estão nas suas mãos. Então a gente precisa avaliar isso. E por fim, tá bom, mantendo a relevância da mensagem que nós pregamos, que é o mais importante, porque a nossa teologia ela precisa ser relevante para os dias de hoje. É o ponto número 3. Eu vou entrar aqui 10 minutinhos em cada um deles, rapidamente, tá? Uma pessoa que está se afogando, a pessoa está lá se afogando, houve um naufrágio, ela não quer saber o que aconteceu, porque ela chegou lá, ela não quer saber grego, hebraico, aramaico, o que ela quer é uma boia para que ela possa se salvar. O resto vai vir depois. Não é uma questão de uma coisa ou outra, é uma coisa e outra, mas algumas precisam ter prioridade. A gente tem, às vezes, um conceito de que para mim fazer uma coisa, eu tenho que fazer essa em detrimento da outra, e não é isso. É fazer todas elas, mas existe uma prioridade, uma racionalidade na maneira que nós comunicamos a nossa mensagem. Então, essa relevância, o que eu preciso pregar nesse tempo, outras coisas são importantes, vão vir depois, mas para que eu possa alcançar vidas. E, por fim, nessa questão da relevância, questão de flexibilidade. Foi falado aqui sobre ministério feminino. Uma questão que para mim é muito importante, ordenação de jovens obreiros. Nós temos aqui em Manaus uma igreja marcada, conhecida por enviar, comissionar obreiros novos. Nós temos aqui doutores novos que estão sendo formados nessa igreja. A questão de comunicação, que essa igreja faz muito bem. E, por fim, para fechar tudo isso, a ação social, que é algo que marca a igreja nos dias de hoje. Não adianta a gente crescer, ser grande dentro dos nossos templos, sem atender os anseios da nossa sociedade. Nossa igreja lá em Belém hoje, ela é mais conhecida pelo trabalho social que ela faz do que pela história que ela tem. A igreja mãe da Assembleia de Deus no Brasil é mais conhecida na comunidade pelas casas que entrega, pelas cestas básicas que faz, pelo impacto humanitário que faz no Marajó, pelo trabalho de acolhimento dos venezuelanos que faz. Por quê? Porque quem está fora, essa é a linguagem que eles entendem. É um trabalho social. Então isso é uma coisa muito importante que nós temos nos dias de hoje, tá bom? Então, 30 minutos, deixa eu rapidinho falar um pouco sobre, vamos lá, desafios de reconhecer os fundamentos do nosso pentecostalismo. Deixa eu ver aqui pelo tempo o que eu posso ajudar. Existe um texto que para mim é um texto importante, se você puder gravar depois e ler, Neemias 13, 24, tá bom? Eu não vou lê-lo toda a parte, mas Neemias 13, 24 fala sobre a situação do povo de Judá quando Neemias retorna. E a última frase desse versículo diz assim, e não sabiam falar a língua de Judá.
o povo que havia ficado após o exílio, que ficou em Jerusalém, o texto vai dizer que eles falavam a língua de Asdod, falavam a língua dos outros povos, está escrito aí, mas não falavam a língua de Judá. Escute, é algo muito triste quando um povo perde o seu próprio idioma. O idioma é uma característica que carrega não só a comunicação, mas carrega cultura, carrega as características de um povo. Eu li um livro, e eu quero consultar para vocês depois, chamado A Revolução da Linguagem, de David Crystal. Você pode depois dar uma olhadinha para quem sonha em trabalhar com índios, com aldeias, em tradução de material. É um livro imperdível. Eu li esse livro em inglês, tenho ele em português também. E esse livro é o livro hoje mais reconhecido sobre isso, e ele fala sobre vários cases aqui do estado do Amazonas, de tribos indígenas, sobre questão de linguagem. Esse autor, ele diz que existem hoje 6.912 idiomas no mundo. Todo mês, um idioma deixa de existir. E junto com esse idioma, morre o quê? As características, a cultura de um povo e de um grupo de pessoas. Nosso idioma, por exemplo, é o português, né? E o interessante é que o português identifica o nosso povo. Nós somos hoje 230 milhões de habitantes no Brasil, falamos o mesmo idioma, só que o português de cada região é diferente. Se eu ouvir você aqui de Manaus falando, seu sotaque é um, eu digo, é amazonense. Se for lá para o Pará, o sotaque é outro. Se for para a Ilha do Marajó, então é outro idioma, é completamente diferente. O que eles falam lá, que é um negócio meio francês. O nordestino, o sulista, todo mundo tem um sotaque completamente diferente, fazendo parte do mesmo povo. Por quê? Porque o idioma carrega, gente, a nossa identidade. Esse livro tem o caso de uma tribo, que é a tribo Pirahã. Essa tribo fica na cabeça do cachorro, São Gabriel da Cachoeira, aqui. E essa tribo, não sei se vocês conhecem, né? É um dos idiomas mais complexos do mundo. Tem uma outra tribo chamada Beniwa, que fica mais embaixo também, mesma coisa. São os dois idiomas mais complexos que existem no planeta. Duas aldeias indígenas que estão aqui no estado do Amazonas. Uma com 600 pessoas, outra com 320. São dois idiomas que estão morrendo. Toda a tradição dessa aldeia, elas estão deixando de existir, por quê? Porque o idioma não está sendo passado para as novas gerações e eles não estão sabendo mais trabalhar a terra, fazer as armas, se defender, e as aldeias estão morrendo, por quê? Porque a tradição não está sendo passada para as futuras gerações. Eu li isso, e isso mexeu muito comigo, porque foi exatamente o que aconteceu com Neemias, é o que acontece com essas aldeias indígenas, e é o que está acontecendo conosco hoje. O desafio que nós temos de passar adiante a tradição do nosso pentecostalismo, do nosso fundamento de pentecostalismo de missão, que sempre foi um pentecostalismo extremamente evangelizador. Nós sempre fomos conhecidos como um povo que evangeliza, que compartilha, que entrega folheto, que vai para a rua, que fala, que testifica, que é corajoso, que às vezes não tem muita formação, mas tem aquele fervor e aquela paixão, leva adiante a chama e compartilha o amor de Deus. Então nós precisamos hoje olhar muito bem para isso. E o outro ponto que marca o nosso pentecostalismo é o poder de Deus e a ação de Deus no meio da igreja. Nós somos uma igreja animada, responsiva, barulhenta, onde o Espírito Santo tem liberdade de agir. Nós cremos na atualidade dos dons do Espírito Santo de Deus. E o que eu estou propondo para vocês hoje é, nós como igreja precisamos ter uma agenda muito clara para crianças, adolescentes e jovens sobre como nós vamos fixar esses dois temas. Evangelismo e missões e poder de Deus e batismo com o Espírito Santo no meio da igreja. Como é que nós vamos trabalhar cada faixa etária para que a criança, do jeito dela, quando ela saia da infância para a adolescência, ela entenda qual é o papel dela evangelístico na igreja e qual é o papel dela de busca do batismo com o Espírito Santo e de ter uma experiência forte com Deus. Está dando para entender o que eu estou falando aqui hoje à noite? Né? Como é que nós vamos fixar isso e ter certeza, auferir que isso aconteceu? Neemias, nesse texto, o interessante é que Neemias, vamos lá, nós conhecemos a história. Zorobabel, Esdras, Neemias, um mover de restauração que acontece. E esse mover de restauração, gente, durou 11 anos. A gente lê a Bíblia e a gente acha que Neemias passou por lá,
que levou o material, começou a obra, entregou a obra e foi embora, não. 11 anos, por quê? Porque quando ele chegou, ele percebeu. As crianças falam o idioma de Asdod, falam os idiomas das outras tribos, mas não falam o idioma de Judá. Não falam o idioma que nos fez grande, que nos fez ser o que nós somos hoje. O que Neemias começa? Um projeto de 11 anos, onde ele teve que ensinar a tradição das festas, a tradição do jejum, o idioma do templo, o idioma da adoração, o idioma dos dízimos, das ofertas, do sacrifício, do casamento, da santificação. Ele teve que novamente ensinar esses fundamentos, auferir e saber que todas as pessoas sabiam isso. O que Neemias está fazendo? Neemias está construindo uma cosmovisão judaica no coração do povo. A pergunta que eu faço hoje é: qual é a cosmovisão cristã que nós estamos ensinando para as novas gerações? Eu olho para a igreja hoje, crianças, adolescentes, jovens, do Templo Central da Igreja de Belém, e eu pergunto, quais são as lentes que eles vão usar saindo daqui para processar o mundo ao seu redor através da palavra de Deus? Como é que eu aufiro? Como é que eu ensino? Como é que eu processo isso no coração deles? Porque, gente, uma cosmovisão é o primeiro passo que nós temos que ter para que a nossa igreja tenha uma base evangelística e uma base que fundamente uma experiência com Deus. Um número que me choca muito, e é um número atualizado, atenção para isso: 70% dos jovens evangélicos que ingressam numa universidade federal abandonam a fé. Você sabia disso? 70% dos jovens que saem dos bancos da nossa igreja, aqui é o que? A federal, qual é o nome da federal aqui? O FAM, né? Lá é o FPA, no Amazonas. É impressionante. É impressionante. O cara passa na UFPA, entra na UFPA, com 1 ano o cabelo já cresceu, a roupa ficou vermelha, o jeito ficou diferente. 1 ano que ele está na UFPA. Há 3 anos atrás eu tive uma experiência interessante. A pastora de adolescentes do Templo Central, ela é filha de um desembargador da cidade. Ela foi defender a tese dela na UFPA. E é uma moça que nós discipulamos e acompanhamos, eu e a minha esposa. E nós decidimos ir assistir a defesa da tese dela na UFPA. Eu lembro que ela convidou vários amigos, né, e foram advogados, o pai dela, que é uma autoridade, tudo. E aí ela foi apresentando, olha, nós temos aqui tal pessoa, tal amigo, esse aqui é meu irmão que veio de Brasília, esse aqui é o meu pai, que é doutor, que é desembargador. Ah, esse aqui é o meu pastor e a minha pastora que vieram aqui orar por mim e prestigiar a defesa da minha tese. Gente, os professores, a equipe olhou para mim como se eu fosse um bicho de outro planeta. Nunca tinham visto um pastor pisar dentro do campus para ouvir a defesa de uma tese. Quando terminou, um deles que me acompanha pela televisão, até jocosamente, falou, pastor, difícil, né? Ver pastor por aqui, a gente não vê muito. Eu não sabia o que falar. E ele falou, porque o pessoal chega aqui de um jeito e sai de outro. E isso é uma vergonha para a gente. Como é que pode? 20 anos na igreja, aluno da escola dominical, participando dos cultos, 1 ano na UFPA, e esquece tudo que aprendeu na igreja? Deixou para trás tudo que ficou aqui? Então isso é uma avaliação, é uma crítica, é um desafio, uma questão contemporânea que nós temos que trazer. E eu tenho estudado, eu tenho conversado, tenho interagido com o pessoal da Dunamis, do Pocket, tenho ido ao campus universitário, formei uma célula de universitários da Universidade Federal. Eu estou tentando, Senhor, me dá uma revelação para que nós possamos construir uma cosmovisão. Não é a gente que tem que ter medo da UFPA, é eles que têm que ter medo da gente, levando a luz e o sal para aquele lugar. Sabe? Vamos ter medo do conhecimento, porque o conhecimento é o contrário. Não é o conhecimento que vai afastar, é o evangelho que vai transformar essas pessoas. Então, como é que nós vamos fazer isso? E uma das coisas que eu tenho, pastores, doutores, alunos, entendido, vamos lá. Um jovem quando chega lá, aí dizem para ele, tu não pode fazer isso por quê? Tu crê dessa forma por quê? Sabe qual é a resposta que eles dão? É porque a Bíblia diz. É porque a Bíblia proíbe. É assim que funciona. Eles não sabem explicar o porquê creem no que creem.
Eles não conseguem processar o que estão recebendo através de uma cosmovisão, de uma lente cristã, de um filtro da palavra, e esse é um dos maiores desafios, é uma das maiores questões contemporâneas. E você já vai entender o que isso tem a ver com o poder de Deus. Segure só um pouquinho. Eles dizem, não, é a Bíblia que diz, ele não sabe por que a Bíblia diz. Ele não tem nenhuma experiência do porquê que a Bíblia diz isso. Ele simplesmente diz, a Bíblia proíbe. E atenção para isso. Existe um pastor e um acadêmico chamado Davi Lago. Ele escreveu um livro chamado Brasil Polifônico. Alguém já leu esse livro? Né? Fantástico. Está aí uma pessoa boa. Deus abençoe, pastor. Obrigado. Davi Lago. Eu estive com Davi há um mês atrás. E preste atenção nisso, porque isso aqui é escabroso. O Davi faz um acompanhamento, e o pastor que trouxe aqui, ele tem Bíblias. Ele faz um acompanhamento de todas as traduções da Bíblia. Você sabe que cada tradução bíblica tem uma edição. Se você abrir a capa, tem lá, primeira edição, segunda edição, 11ª edição. E a cada edição dessa, eles fazem algumas alterações. Por quê? Porque o idioma muda, né? Um acento deixa de existir, uma palavra já caiu em desuso, tudo. E isso acontece dentro das versões. Por exemplo, revista e atualizada, revista e corrigida. A cada edição que sai, existe sim uma alteração. Agora, pasmem os senhores. Existe um lobby de ideologia de gênero, de grupos LGBT dentro das editoras evangélicas, para que esses termos, que são por eles considerados pejorativos, sejam amaciados. Ou seja, o que é pecado está deixando de ser pela palavra. Por quê? Alguém está fazendo lobby para mudar o conteúdo da palavra. E eu falei, não, isso é mentira. Ele falou, pois bem, está aqui, 10 edições de uma Bíblia. Aqui diz uma coisa mais leve, aqui diz mais leve. Daqui a pouco vai estar validando um comportamento que biblicamente é errado. E as pessoas questionam a Bíblia, questionam a validade da Bíblia, questionam a veracidade da Bíblia. E o nosso jovem, ele não sabe o que dizer. Por isso, daqui a pouco, ele se perde. Por que é tão importante? Gente, nós somos uma igreja pentecostal, uma igreja que se valida no poder de Deus. Quem aqui teve um encontro transformador com a pessoa do Espírito Santo de Deus? Né? Uma experiência viva que mudou a sua história. Você não precisou ser convencido por nada que você leu e ouviu. Em algum momento Deus te encontrou, te lavou, mudou a tua história, o Espírito Santo falou com você. Eu já tive experiências onde, gente, isso aqui é a mão de Deus, o poder, a presença, onde eu ouvi Deus falar. O problema é que os nossos jovens estão saindo da igreja sem ter uma experiência real com a pessoa do Espírito Santo. Porque o que segura um jovem no evangelho não é dizer a Bíblia diz sim ou não proíbe, é uma experiência real com a pessoa do Espírito Santo. Ele pode não entender tudo que a Bíblia diz, mas ele entende que ele teve um encontro com Deus, ele sentiu a presença de Deus e por isso ele nunca mais larga o caminho do evangelho. Então nós temos que, de alguma forma, criar um ambiente, uma atmosfera, um ambiente dentro da igreja, um contexto, para que cada criança, jovem e adolescente tenha uma experiência verdadeira com o Espírito Santo. Eu fui batizado com o Espírito Santo nessa igreja, com 12 anos de idade, num cultinho de criança no terraço do Templo Central. Aonde Deus me pegou, durante 3 horas eu não consegui parar de chorar e de falar em línguas estranhas com 12 anos de idade. E eu tô orando, minha filha vai fazer 12. E eu tô orando, Senhor, faz com a minha filha antes dela fazer 12 anos de idade. Meu objetivo é ver a Sara pulando, saltando, cheia do Espírito Santo antes de sair de casa e entrar na faculdade. Porque eu sei que ela vai enfrentar tudo isso. Podem questionar a Bíblia. Ela pode não saber entender e defender a fé dela do ponto de vista técnico e teológico, mas ela jamais vai negar a experiência que ela teve com a presença do Espírito Santo de Deus. Então, para mim, um dos maiores desafios contemporâneos que nós temos hoje é justamente isso. É construir uma cosmovisão baseada num encontro poderoso com Deus. Isso é muito importante. Nós estamos com um grupo de jovens, e tem um ponto aqui que está sendo liderado, né? Nós juntamos 30 pastores jovens pelo pastor Tel Hayashi, para que a gente possa propor para igrejas brasileiras um pequeno plano para discipular uma nova geração dentro dessa visão. O que nós podemos propor? Que um adolescente tenha que saber e crer em relação à cosmovisão. O que um jovem, antes de sair para a faculdade, tem que fazer?
E nós ainda estamos escrevendo isso. Nós vamos nos reunir agora em março, tá? E a gente está começando a pensar alguma coisa, né, em relação a isso. Ponto número 1. E o interessante é como tudo isso converge para a nossa base teológica e pentecostal que nós temos na Assembleia de Deus. Evangelismo e poder de Deus. Olha a primeira, isso aqui foram 30 pastores das igrejas mais influentes do Brasil. Olha só. Evangelismo que contempla discipulado com o mesmo afinco que temos pelos apelos à salvação. Geramos vidas novas no Espírito e largamos ela ao léu quando não damos sequência com o discipulado. Depois reclamamos que os evangélicos no Brasil são superficiais. Evangelismo e discipulado não se resume, não se limita ao clero fazer, mas todos os santos, ou seja, uma ativação e envolvimento da igreja. Então, como é que nós podemos fazer isso com toda essa juventude? Ponto número 2, engajamento bíblico. Como é que nós podemos engajar, né, Bíblia, conhecer Bíblia para os cristãos existentes? É preciso urgentemente gerarmos no nosso povo uma cosmovisão bíblica. O que a Bíblia diz em relação a isso? O que a Bíblia diz em relação à soberania? O que a Bíblia diz em relação a gênero? O que a Bíblia diz em relação à santidade, à mordomia, a casamento? A gente precisa auferir isso antes de soltar esse pessoal aí fora. E por último, para salvar o tempo, educação cristã desde o infantil até o superior. Olha o que vocês estão fazendo já aqui, ó. Né? A igreja evangélica nas últimas décadas focou em plantação de igrejas e presença nas mídias. Isso é bom, mas só dura por uma geração. Quanto tempo? 40 anos. O trabalho de base que sustenta o trabalho da igreja de maneira multigeracional depende da educação. Não se vê na história da igreja um avivamento que culminou numa reforma sem construção da educação cristã. Construção de escolas, formação de professores e currículos é desproporcional tanto de evangélicos na nação para tão poucos colégios e escolas cristãs. Levamos os nossos filhos para a igreja no final de semana para depois perdermos eles na semana toda para a doutrinação nas escolas e apelos nas universidades. Então isso aqui são 3 pontos. E o 4º ponto é como nós podemos promover um ambiente de batismo com o Espírito Santo cada vez mais presente e de uma experiência pessoal com Deus na vida da igreja. Então nós precisamos ter, gente, uma agenda muito clara em relação a como nós vamos tratar esses pontos. Como eu estou com 48 minutos, eu quero rapidinho abrir sobre essa questão. Se a gente tem rapidinho um tempinho para interação, e aí eu quero, em 10 minutos, falar sobre cultura de inovação. A gente tem um microfone, aí eu acho que no meio da equipe, se tiver, vou pedir a ajuda dos professores, o que talvez eu possa, com um pouco da experiência, compartilhando de Belém, ajudar. Nosso querido irmão está ali, tem a primeira pergunta. Um de cada vez, tá? Não precisa brigar não, gente. Um de cada vez. Boa noite, meu nome é Elias Bandeira. Eu tive a oportunidade de... O Paulo está aqui, conhece meu sentimento. Mas às vezes é preciso dizer de onde você veio. Né? Eu venho de 11 anos e meio de experiência em instituições públicas. 12 períodos aqui na UFAM. 4 anos e meio, que são 9 períodos na pedagogia, psicologia na UFAM, 4 anos e meio em pedagogia e 2 anos do mestrado em ciências humanas da UEA. Em todos esses períodos, em todo esse tempo, esses 11 anos e meio, a realidade que o senhor postou, eu a vivi. E com um pouco mais de maturidade, posso dizer que vi jovens deixando a fé e eu sendo confrontado para seguir o mesmo caminho. Em função disso, eu refleti por que nós vemos isso acontecer. Nossa juventude entra e sai. O que o senhor nos traz é bem-vindo, eu diria um pouco mais, além do fortalecimento da fé, fundamental. Mas temos o conhecimento daquilo que é ensinado e que sistematizado nas instituições públicas. O pastor Fenuel está presente, ele conhece muito acerca do pós-modernismo, de Bauman,
de Zaraya e tantos outros teóricos que trazem todo esse processo de relativização e de desconstrução das identidades. E o que eu penso, pastor, é que precisamos, de forma urgente, preparar os nossos jovens no conhecimento desses teóricos. Por quê? Porque quando eles chegam, eles só recebem, eles não conseguem confrontar. Desculpa. Então, isso. Assim, o pastor Fanuel é uma pessoa fenomenal para poder, talvez, a título aqui da poder nos trazer esse conhecimento, encabeçando, e daí diante termos um mínimo de embasamento para poder estar nossos jovens adentrando as instituições superiores com um pouco de capacidade de diálogo e de confronto. O que eu penso sobre isso? 3 coisinhas que eu acho importantes, né? Primeiro, claro que a gente sabe que existem esses outros pensadores, mas nós não podemos só pensar no que eles propõem sem nós propormos algo que seja nosso. O ponto de partida sempre é a igreja propor, né? Qual é o nosso programa? O que nós estamos fazendo em relação a isso? Segundo, a igreja ter instituições de ensino, né? Isso hoje é uma barreira para muitas igrejas. Por isso que nós honramos a igreja no Amazonas. A igreja em Belém, primeira Assembleia de Deus no Brasil, ainda não tem. Nós estamos sendo inspirados por vocês. É uma missão que eu tenho, de poder estabelecer os polos da Faculdade Boas Novas em Belém do Pará, de poder levar isso. Eu vou carregar essa missão, né? Porque eu reconheço, nós precisamos disso, e nós queremos. Agora, claro que eu estou falando aqui do desafio. Nem tudo são trevas, né? Por que a gente vê, antigamente isso não acontecia em menor número, mas a igreja era muito menor. Nós nunca tivemos esse negócio de que a igreja de hoje é uma igreja desviada, é uma igreja fria, isso não existe. Gente, a igreja nunca foi tão grande, a igreja nunca foi tão influente, a igreja nunca teve tantos templos, nunca teve tantos membros, nunca batizou tanto, nunca salvou tanta gente. Nós estamos vivendo o melhor tempo da igreja na terra hoje. Então, nós temos agora a responsabilidade de propor algo novo. Claro que uma igreja, como, por exemplo, a igreja em Belém, 138 mil membros. É óbvio que nós vamos ter mais gente tendo dificuldade, mais gente tendo problema. É culpa do evangelho? Não. É culpa da palavra? Não. É culpa das pessoas. Pessoas são pessoas. A gente precisa ter um programa que gere essa cosmovisão antes deles saírem, né? Talvez seja importante, sim, a gente falar um pouco sobre o pensamento que eles vão enfrentar. Mas mais importante do que isso é fazer a nossa parte, é encher a nossa parte com essa reserva de fé, para que quando eles cheguem nesses ambientes, essa cosmovisão possa blindá-los dessas influências externas, tá bom? Não sei, doutor Fanuel, mais alguém, para a gente poder entrar na questão da inovação? Que bom ouvir isso, pastor Felipe, é muito interessante as suas falas. Enquanto o senhor falava sobre os desafios do reconhecimento do fundamento do nosso pentecostalismo. Na minha primeira fala na quarta-feira, faltou-me um tempo, um pouco mais, para me tocar em um dos principais assuntos que eu tenho visto, agora falando como pastor, é a perca da memória no pentecostalismo. Há uma geração, o senhor colocou muito bem, a perca de transmissão dessa memória religiosa. E todos nós sabemos que a memória religiosa é um capital simbólico. Então, nós hoje... Um povo sem história é um povo sem identidade. É um povo sem identidade. Então, eu sou ibadiano e sou assembleiano de pai e mãe parteira. Então, esse legado foi ensinado em casa. Com as redes sociais, e aqui entra com uma pulverização de catequização... Porque a pandemia, inclusive, adiantou isso 20 anos, porque hoje se democratizou o acesso a tudo, né? Exato. Eu acho que todo esse processo da modernidade religiosa, a pandemia, ela catalisa. Então, e aí que aqui está o desafio. O aluno sai da escola bíblica hoje, vai para a escola bíblica. Eu sou professor de escola bíblica e aluno de escola bíblica. Há 5 anos atrás, você mudou, se 10 anos atrás, ele ia neutro para a escola bíblica. Hoje ele não vai. Ele já assistiu uns 20 vídeos com ênfase diferente, ele já pegou um monte de coisa, e aí entra, diante dessa polifonia, que gera, digamos que uma pluralidade discursiva, como fazer isso?
Por quê? Eu percebo que o senhor está envolvido, eu também estou envolvido como pastor de comunidade, e a gente enfrenta isso. Por exemplo, já houve vezes de você estar dando aula e o aluno te confrontar com influencer. Não, mas fulano de tal disse isso, mas quem é fulano de tal, amigo? Então essa pulverização, e as redes sociais têm feito isso, eu quero aqui, em humildade, dizer que manter e traduzir essa memória religiosa para o meu filho, que eu recebi do meu pai, tem sido esse desafio. Porque o meu filho, ele ouve outros teóricos, outros teólogos, que não seja necessariamente eu. Vejo que és profeta. Dura coisa me pediste. Por que eu falei do livro do Cristão, tá? A Revolução da Linguagem? O que ele fala no final, né? A única maneira de você manter um idioma vivo é falando ele em casa. A gente tem hoje um fenômeno que o evangelho ele só habita na igreja. Os pais pegam a criança, largam na porta da igreja e dizem, pastor, cria meu filho, discipula meu filho e faz bem feito, hein? Se não fizer bem feito eu vou para outra igreja. É assim que funciona. E a gente precisa equipar o lar para fazer isso, porque esse papel ele não é prioritariamente da igreja. Ele é de quem? De pai e mãe. O que eu aprendi de evangelho, prioritariamente, foi dentro de casa, com os meus pais. Depois eu aprendi numa escola de confissão religiosa, porque eu tive o privilégio, sim, de estudar numa escola confessional, e a igreja, ela é parceira nisso, mas a igreja não tem toda a responsabilidade. Quando eu fui para o seminário, eu fiz seminário nos Estados Unidos, eu tive uma experiência interessante. Com 1 ano, eu tive um bloqueio de dicção e de fala. Eu fiquei durante 3 meses sem conseguir falar e me expressar nem em português e nem em inglês. Um negócio terrível. Quem já estudou ou morou em outro país sabe do que eu estou falando. Isso acontece. Por quê? Porque eu pensava em português e falava em quê? Em inglês. Eu tive que procurar um especialista. Ele falou assim, não, fique tranquilo que isso é normal. É normal. Está havendo uma transição na sua cabeça, porque agora você está passando a pensar em inglês e falar em inglês. Por quê? Porque a influência do que você aprendeu dentro de casa é muito forte, porque só se mantém o que se fala dentro de casa. A influência do que eu ouvi a vida toda dentro de casa, falando português, foi tão grande que travou, até que eu conseguisse falar novamente. Então, eu acredito que parte disso, pastor Fanuel, é a gente equipar, conscientizar os pais, a casa, trazer o evangelho, o estudo bíblico, a oração, a palavra para dentro de casa. Isso é papel de todos fazerem juntos, né? Só se mantém aquilo que se fala dentro de casa. Aí a gente tem várias maneiras de fazer isso, né? Primeiro, é um comprometimento pessoal dos pais. Nós estamos tentando, com o programa de educação cristã continuada, fomentar mais um ambiente de ensino bíblico, que é ter todo mundo no mesmo material. Outra visão muito forte para isso, células missionárias, né? A gente trazer evangelismo para dentro de casa, louvor para dentro de casa. Nossos filhos precisam entender, salvação não acontece só na igreja, acontece dentro de casa. Pai e mãe não oram só dentro de igreja, oram dentro de casa. E essa formação, ela tem que ser da família toda. Vou dar 2 exemplos para vocês, tá? Semana passada em Belém, eu fui convidado e na época da pandemia, nós fizemos um trabalho muito forte com venezuelanos. E existe uma instituição dos Mormons, né, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E eles ajudaram muito a gente a cuidar dos venezuelanos. Muito, muito. Né? Nós tínhamos pessoas, quando faltava alguma coisa, um local para ir, eles iam lá e faziam. Né? Eles viam que a nossa igreja ia na frente, eles iam ajudando. E eu criei amizade, né, com o pessoal. Eles construíram agora um templo lá em Belém. E me convidaram para a inauguração. Né? E eu, educadamente, fui lá, né? Honrá-los, tudo, estar com eles. Eu vi um exército de gente do mundo todo, voluntária, trabalhando. E eu achei estranho, né? Tinha holandês, tinha americano, tinha gente do Nordeste, gente não sei de onde. Aí no final eu chamei um grupo assim que estava comigo, eles vieram tirar foto, conhecem da televisão, acompanham. E eu perguntei assim, rapaz, o que vocês estão fazendo aqui? Eu falei, pastor, é uma honra para a gente estar aqui. A gente está tirando 2 anos da vida para doar o campo missionário. Olha que coisa linda. Né? 2 anos da nossa vida voluntário para doar o campo missionário. Imagina só como foi que eles chegaram nesse lugar. É a igreja formando,
os pais fazendo, todo mundo influenciando, e agora eles estão indo para o campo missionário. Quando foi a crise humanitária dos venezuelanos aqui, eu fui para Boa Vista. Eles convidaram a gente a ir a Boa Vista. Eu cheguei em Boa Vista, sabe quem eu encontrei lá? Cuidando de venezuelano e limpando o pé com bicho de venezuelano? Um dos homens mais ricos do Brasil, chamado Carlos Wizard. Dono da Wizard Idiomas, dono da Mundo Verde, essa é uma loja de produtos naturais que tem. Ele disse, eu vou dar 2 anos da minha vida para a obra missionária. E ele com os filhos lá fazendo obra missionária no meio do pessoal. Imagina que legado está ficando para as futuras gerações. Então, não é uma frente só, várias, né? Multidisciplinar. Igreja de um lado, tal, mas eu acredito que talvez uma das primeiras seja a questão dos pais. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 9. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. As ensinarás a teus filhos, dela falarás, deitado na tua casa, andando no caminho, ao deitar-te, quando te levantar-te. Também atarás por sinal na mão e serão frontais nos teus olhos e as escreverás no umbral das tuas casas e no umbral das tuas portas. Então, um dos caminhos, tá? Não sei se respondi a pergunta, é a gente também envolveu lá. Obrigado a oportunidade, professora Mazé, pastor Felipe. Eu acho que o grande desafio nesse tempo moderno de se ter voltar ao fundamento, e desses jovens que vão para a federal, é que a modernidade vive uma crise de sentido, né? Essa é a grande dificuldade, porque se você olhar, por exemplo, o passado, qual era o mal do século que se dizia no passado, né? O mal do século antigamente era a tuberculose, depois, por um tempo foi a AIDS incurável, mas hoje o mal do século é a depressão. E nós vemos que o problema é que as pessoas, elas ficam com depressão, elas se perdem da fé, elas têm dificuldade na vida moderna de encontrar sentido e identidade própria do que ele vai acreditar e de como ele vai viver. Por isso que, se você for perceber, qual é o novo modo de fazer mídia hoje? É no podcast. A televisão, toda a mídia antiga, daqui a 20, 30 anos, a tendência é ela se enfraquecer. Por quê? Porque o podcast, ele atende a essa necessidade do ser humano, era como se ele tivesse sentado do lado de uma pessoa, conversando com essa pessoa e encontrando sentido. Por isso que você tem essa explosão de podcasts no mundo, porque essa necessidade de sentido, ela se reflete até na forma como as pessoas consomem mídia. Então, o jovem nosso, ele chega na universidade, às vezes, e essa é uma dificuldade que é criada também pela prosperidade da sociedade atual. Porque os nossos pais, né, o meu pai que foi caminhoneiro por muito tempo, minha mãe foi garçonete nos Estados Unidos, aí veio para cá, foi professor, e uma vida de labuta, aí, né, muito abençoada, mas muito trabalho. Não tinha tempo para pensar sobre isso, no sentido da vida. Mas a sociedade atual, que ela é muito próspera e ela tem uma vida muito mais confortável materialmente, isso cria uma existência, uma crise existencial na alma das pessoas. E a gente vê que quando a pessoa vai para a federal, o que é a federal, né, com todo esse ensinamento, né, da pós-modernidade e tudo mais, de desconstruir a fé das pessoas, é isso. Ele coloca nessa pessoa uma cosmovisão, né, que traz sentido para essa pessoa. Então, eu acredito que a gente tem que ensinar para os nossos filhos isso. Sentido da vida e do futuro da vida. Obrigado. Mais alguém, gente? Só para a gente findar ali, tem um aqui, ó, para a gente concluir. São 20h53. Até que horas a gente vai, professora? Até meia-noite? Vira vigília, né? Pastor Felipe, o senhor falou da importância dessa juventude. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Hoje o senhor carrega um legado na Igreja Mãe. Como foi para o senhor, de forma pessoal, sentir o impacto de receber não apenas o convite, quando foi que o senhor percebeu que o senhor podia, de fato, pastorear aquela igreja? Falo do meu ponto de vista, no dia em que eu fui convidado para pastorear uma igreja, que eu não me sentia plenamente preparado, mas eu me sentia capaz.
eu não me sentia preparado, pronto para aquela missão, mas eu me sentia muito capaz de executá-la. E eu quero perguntar do senhor, porque nós somos contemporâneos, né, ali do Tempo Central, ali de toda aquela... Nós temos praticamente a mesma idade, eu tenho 2 anos a mais, e corremos muitos ali no prédio Alcebiades, ali naquele prédio. Eu estava lembrando o dia desse com o pastor Felipe Araújo, que a gente ia para o último andar daquele prédio que não tinha parapeito. Hoje é impensável você ir para aquele andar sem parapeito, né? E nós íamos e sentávamos na varanda. Época boa, né? Sim. Mas como foi para o senhor o peso de assumir essa igreja e o legado pentecostal? Porque hoje a nossa geração está chegando e, de fato, como muitas falas aqui foram enunciadas, o mundo ele tem suprimido muitas coisas, né? Retirado. E como foi para o senhor esse impacto? Quem pensa que já nunca será. Essa é a primeira coisa, né? Eu nunca me achei pronto e nunca vou me achar pronto. Então a gente se mantém nesse local de dependência de Deus. Isso é o primeiro passo. Não há um dia que eu suba no púlpito da Igreja de Belém sem que o meu estômago se contorça, sem que eu veja, né? E eu sou muito precoce, comecei muito cedo. Eu presidi a igreja em São José durante 10 anos. Pela graça de Deus, foi um pastorado frutífero. E eu faço questão de dizer isso todos os dias. Não a mim seja a glória, mas a ti, Senhor dos Exércitos, seja a glória. Deus fez o que fez em São José. Então, essa experiência prévia, ela contou muito, né? Para que ganhasse um pouco de estrutura e para que a igreja em Belém visse também o trabalho que estava sendo feito e entendesse que eu pudesse ser uma opção no Tempo Central. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, por incrível que pareça, não vejo debaixo dessa perspectiva, porque se eu subir, eu entro em depressão, como disse aqui o Paulinho, né? Do peso da responsabilidade. Eu olho para as coisas boas. A igreja em Belém é uma bênção. É uma igreja que sempre foi muito estável, bem pastoreada. Pastor Samuel é a igreja mais fácil que eu já pastorei na vida. Tudo funciona, está tudo organizado, tudo feito. Então eu tento trazer esse tempero do que Deus colocou no meu coração, né? Sem querer reinventar a roda. É uma igreja que já existe há 111 anos, é uma igreja grande, forte, pujante, que cresce. E o pastor Samuel me deu um conselho no dia que eu assumi. Ele falou assim: meu filho, não tire da igreja nada que você não possa devolver. Existem coisas que demoram anos para se construir numa igreja, que você consegue tirar em um mês. Mas se você for devolver, vai demorar 10 anos de novo para devolver. Então, eu tento fazer, a Bíblia diz assim, um bom escriba tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Então, eu tento manter o que é antigo e é bom, mas, ao mesmo tempo, a minha missão é o que eu disse, é pegar orçamento, visão, força de trabalho e posicionar para a geração mais nova. E, por incrível que pareça, né, a igreja cresceu muito. Quem acompanha pela televisão viu que houve uma modernização, né, de disposição, sem mexer no conteúdo. Continuamos sendo bíblicos, pentecostais, cantamos hino da harpa, temos os nossos corais, tudo como manda o figurino, né? Mas, ao mesmo tempo, abrimos, e o que nós tivemos? O retorno da nova geração. Hoje, quem mais me defende na igreja em Belém é a antiga geração, que vê os netos, que vê os filhos, frequentando a igreja e participando da igreja. Então, é um desafio, né? Mas eu não olho debaixo dessa perspectiva. Eu vinha falando no carro com o professor Miqueias, né? De vez em quando eu tenho temor porque eu vou prestar contas para Deus. O ministério pastoral é algo muito sério. É algo muito sério. Eu vou prestar contas para Deus da visão que foi depositada na minha mão, dos recursos. Uma pessoa que chega numa igreja, ela não está vindo frequentar a igreja. Ela está dizendo assim: pastor, aqui estou eu, minha família, meus dons, talentos, potencial, meus filhos, esposa e meus dízimos e ofertas. Qual é a visão que o Senhor tem para a minha vida para que eu chegue no céu? Então esse é o nosso papel como pastores. Como é que nós potencializamos esses dons? Como é que nós utilizamos bem esses recursos, né? Do ponto de vista pentecostal, eu digo que a igreja pertence ao Senhor. Nenhum pastor reinventa a roda, né? Eu simplesmente sigo o fluxo daquilo que é a igreja em Belém e vou junto. Eu só somo um pouquinho ali que eu acho que eu posso contribuir, como meu pai fez, como hoje eu estou fazendo, como amanhã outro pastor vai fazer, e cada geração no seu tempo vai dando a sua contribuição, tá bom? Obrigado pela pergunta, extraordinária. Deus abençoe.
nosso querido irmão ali, tá? Se tiver alguma coisa, gente, sobre escola dominical, dinâmica, eu vou suprimir aqui a questão de inovação, porque não vai dar tempo, mas aí a gente fecha com as perguntas. Uma boa noite a todos e a todas. Eu sou Edilson, concluinte aí do curso de teologia. Eu faço uma pergunta ao pastor. É um tema de grande relevância para a sociedade manauense e para o mundo, com relação à questão, já que o senhor está palestrando, sempre dando ênfase à questão do ensino, à questão da educação nas escolas dominicais, e essa temática é de grande relevância, como eu falei, para a sociedade, para toda a sociedade e para o mundo. É a questão do desenvolvimento sustentável, né? O mundo passa por uma grande crise das mudanças climáticas provocada pela poluição do planeta. E eu pergunto ao senhor se a igreja ela tem realmente essa preocupação em inserir no seu cronograma a educação ambiental para as crianças, adolescentes, bem como para os adultos. Excelente pergunta, excelente. Vamos lá. Todo cristão é um bom mordomo de tudo que Deus deu. E o planeta é o maior presente que Deus nos deu. Então eu sempre digo que a igreja ela já tem um papel muito importante nisso. Papel preventivo, né? Existe um capital da igreja que nunca vai ser mensurado a não ser no céu. A igreja é o maior agente social depois do Estado. Por exemplo, quantas pessoas não dão trabalho para o Estado porque não vão para os hospitais? Porque não vão para as cadeias e prisões? Porque não ocupam a polícia militar? E porque não degradam o meio ambiente por causa dos nossos valores, né? Agora, isso é uma pauta nova que nós temos que pensar. Nós iniciamos agora, ano passado, é até interessante, um projeto lá, mas isso é um projeto embrionário, tá? A gente não tem falado muito sobre isso. Por exemplo, a partir agora desse ano, para cada pessoa que for batizada na nossa igreja, nós vamos plantar uma árvore numa região degradada da cidade. Uma maneira simples de dar esse testemunho social, novamente. São estratégias que o mundo está olhando para fazer. Nós iniciamos um projeto lá no Templo Central para, em 10 anos, torná-lo 100% autossustentável e verde, com água de reuso, com placa de energia solar. É um projeto nosso. Eu já pedi e colocamos no estacionamento da igreja, vai ser a primeira igreja do norte do Brasil a ter uma estação de recarga para carros elétricos. Vai ser o Templo Central, a gente está colocando lá. Parece que não é nada, mas é. O que vai acontecer? O jornal vai lá, a televisão vai lá, vai mostrar, poxa, a igreja se preocupa com essa questão ambiental, né? E aí, outras questões, por exemplo, a igreja em Belém é uma igreja muito grande, o Templo Central, então a gente usa um gerador, são 2 geradores grandes que poluem uma barbaridade, né? A gente queima lá algo em torno de 7.000 litros de óleo diesel por mês nos geradores. Então nós estamos nesse projeto de em 10 anos, né, ter tudo com energia solar. Então são iniciativas pequenas que a gente tem no dia a dia da igreja, mas que chamam a atenção mais para fora do que para dentro. Porque eu repito, dentro nós já fazemos. Os valores cristãos, com toda certeza, eles previnem e eles já promovem o manuseio e o uso correto do meio ambiente. Não sei se respondi ao seu questionamento. Bom? Mais alguém, gente? Pode, pastor Sadi, tá? E eu não sei se eu entro na questão de inovação, mas eu queria falar sobre, né, escola dominical. Fiquem à vontade para a gente fazer, não quero ser cansativo. Só para poder contribuir, a exposição foi muito boa em relação aos desafios, mas um dos desafios que eu penso que para nós, principalmente para os pentecostais, em relação, e já está sendo feito em Belém, e aqui também, a tradução da Bíblia e também a forma de como poder colaborar com a população, não deixando a essência da Bíblia. A sua fala foi extraordinária, é uma preocupação que eu tenho, só uma preocupação, porque se observa hoje que as traduções, elas estão sendo expostas para agradar o público e não para poder
a Bíblia ter a sua essência. Deu para entender a minha pergunta? Sim, sim. Era isso. Obrigado. Eu acredito, pastor Sadi, que é valorizando o lugar da Bíblia. A Bíblia precisa ser lida, precisa ser copiada, a cópia da Bíblia é isso. A Bíblia precisa ser estudada sistematicamente, capítulo por capítulo, versículo por versículo. E é necessário haver um local na igreja onde isso acontece. E um local na igreja onde isso acontece com ênfase. Com ênfase. Né? Não adianta a gente pegar isso e colocar lá no cantinho, aonde ninguém vê, aonde ninguém organiza. É uma pergunta que sempre me façam, por onde eu passo? No Brasil, 2 projetos da Igreja de Belém. Construção de casas, né? Nós doamos em Belém toda semana uma casa para uma família carente. Esse não é o foco, é a questão da responsabilidade social. Mas todo mundo que vai lá fala assim, pastor, como é que vocês conseguem engajar tanta gente no domingo de manhã? Né? Aparece na televisão e nós fazemos. É uma pergunta corriqueira. Como é que eu faço para ter um domingo de manhã com tanta gente? Eu repito, nós decidimos fazer acontecer. A gente decidiu fazer acontecer. O que é decidir fazer acontecer? Mobilizar povo, ouvir povo, repensar o material, repensar o culto, duração de culto, tipo de ministração, repensar a dinâmica do culto. Por que as pessoas não gostam de cantar às vezes hino da harpa? É porque o hino da harpa é ruim? Não. É porque o louvor é muito bem feito e o hino da harpa é mal ensaiado. Ninguém quer cantar. Chamei a orquestra, vamos trabalhar bem feito, vamos fazer. Por que o culto de manhã era um culto de baixa frequência? Porque domingo à noite começa no horário, os grupos estão todos lá, é animado, né? Aquele negócio bem movimentado. Domingo de manhã é um músico, negócio magrinho, mal feito, mal organizado. Não, vamos mobilizar a equipe para vir 220 de manhã, começar já valendo. Então as pessoas viram isso. E algo que nós pensamos muito bem foi a metodologia, como o PEC tem feito esse trabalho todo, né? Nós temos trazido, e a ministração. Porque eu repito, a maneira que se ministra conta muito. Nós tomamos a decisão no Tempo Central de fazer jovens e adolescentes classe única. Então, domingo de manhã, por exemplo, esse domingo que passou agora de manhã, nós tínhamos na classe única do Tempo Central 1.110 pessoas assistindo a escola dominical do culto das 9 da manhã. Nós poderíamos dividir isso em 5 classes. Por que nós não fazemos mais isso? Porque o grande desafio da administração chama-se professor. Se você der a melhor estrutura para um professor mal preparado, ninguém vai. Se você der a sombra de uma árvore para um professor bem preparado, todo mundo vai. Então nós descobrimos que nós às vezes não temos 5 professores para 5 classes. Então nós investimos nisso, né? Por exemplo, o pastor Samuel, até pouco tempo atrás, ele fazia o treinamento pessoalmente. Você vai dizer isso, você vai abrir isso, vai falar isso, vai ser desse jeito, vai mostrar, vai ler, para criar uma metodologia e ânimo. Ministrar como se fosse pregação, poder de Deus, batismo com o Espírito Santo, gente sendo salva, dinâmica de culto mesmo, né? Para que a pessoa vá e diga assim, meu tempo vai valer a pena, porque eu repito, nós na Assembleia de Deus temos a cultura de que o crente vai domingo de manhã e domingo à noite. Por que ele vai domingo de manhã se o culto domingo à noite é bem organizado e domingo de manhã não? O que ele vai fazer lá? Né? E a proposta nossa foi, domingo de manhã, que é uma tendência nova, atenção, já é um culto, é uma série de mensagens. Nós temos 3 meses que domingo de manhã nós vamos estudar Marcos. Então todo mundo vem, já sabe que vai estudar. Domingo à noite é um culto igualzinho, só que a mensagem é uma mensagem mais evangelística, mais avulsa. Então assim, toda a dinâmica, nós realmente fomos para cima. Vamos olhar crianças, vamos olhar recepção, vamos olhar louvor, vamos movimentar. E não é um processo da noite para o dia. Pastor Samuel vem trabalhando isso há anos, principalmente os últimos 7 anos, direto, né? Pegando junto, mobilizando. E a gente percebe que isso vai, e eu repito, a minha alegria é poder ver que eu tenho quase 100% do público domingo de manhã engajado, estudando Bíblia, né? Com a revista na mão, lendo a Bíblia, esse é o nosso maior trunfo. Eu queria só me fazer entender, porque isso que o senhor explicou está tranquilo. É em relação, por exemplo, à Sociedade Bíblica do Brasil. Ela tem uma equipe de homens para tradução de Bíblias. Entendi. Entendeu? Então, por exemplo, eu penso que nós hoje podíamos dar uma olhadinha quanto à tradução, a tradução de Bíblia, sim, mas também a própria Bíblia, você editá-la
Por exemplo, tem a Bíblia da mulher, tem a Bíblia do obreiro, cada um tem uma performance. Então a sociedade bíblica, ela tem pessoas exatamente para fazer esse tipo do inglês para o português, e etc, etc, do hebraico para o inglês, depois vem para o português. Então essa é a minha preocupação, se nós já poderíamos pensar em ter uma equipe de pentecostais para poder traduzir a Bíblia, não da forma como as pessoas estão, para adaptar aquilo que eles pensam, porque nós temos várias correntes teológicas na tradução da Bíblia. Essa seria a minha pergunta, por isso que eu esperei o senhor concluir, porque o que o senhor explicou ainda agora... Está aí um bom desafio para a Faculdade Boas Novas, né? Para os doutores e tudo, a gente formar um grupo, né? Realmente é um Pastor, desafio. eu não posso perder a oportunidade. Primeiro, já, né, eu acompanhei aí todo o nascimento do Programa de Educação Cristã Continuada, e eu lembro que em um dos congressos de escola dominical que eu estive em Belém, inclusive estava lá na frente recebendo a oração do pastor Samuel, para que Deus levantasse novos escritores. Como é que vocês têm feito? Porque nós acompanhamos também um grupo de professores da Faculdade Boas Novas. Nós produzimos pelo menos 2 revistas, ou seja, 2 trimestres, né, que estão ali, que fazem parte do currículo da escola dominical. Foi Missões Levadas a Sério e também Centenário em 13 lições, né, os 500 anos da Reforma. Como a igreja em Belém está fazendo hoje para suprir a necessidade de escritores e escritoras para ajudarem vocês? E se ainda faltam muitos livros da Bíblia para serem trabalhados como o material pedagógico da Escola Bíblica Dominical? E qual seria também o desafio que você lançaria aí para que Deus realmente... O desafio os novos escritores estão aqui, ó, sentados nos bancos da Faculdade Boas Novas. São vocês, né? O desafio é esse. Como é que nós fazemos? Nós já temos um escritor para cada livro da Bíblia, né? São os pastores, são os membros. Por exemplo, a revista de Marcos agora, ela foi escrita por um doutor e juiz do trabalho, um membro da igreja em Belém. Um homem altamente qualificado, doutor Ney Maranhão. Se vocês abrirem, vão ver, ele é juiz da 8ª Vara do Trabalho, é um magistrado, é um homem, um acadêmico, né, formado, então ele escreveu. A revista de Mateus é um desembargador. Então nós estamos pegando quem na igreja tem esse chamado, essa vocação e o preparo, e demos. Agora, isso é uma demanda contínua. Por quê? Porque esse formato está em constante alteração. Notem que quem olhar a grade do PEC há 10 anos atrás vai ver que ela mudou completamente. Nós fomos amadurecendo, né, a esse formato de estudar livro por livro, de fazer, por exemplo, um esboço, Marcos capítulo 10. Vamos tratar sobre divórcio, vamos tratar de outras coisas, e fazer com que o capítulo todo tenha uma coerência de ministração. É um desafio, né? Os 3 pontos, os 3 subtópicos, para o pastor que vai ministrar, possa subir no púlpito e pregar aquilo. Pregar de forma inspiradora, animadora. Então, é um trabalho que nós fazemos. Por exemplo, eu chegando em Belém agora, vou tirar 2 semanas, vou ter que dobrar, porque eu estou revisando a revista de 1 Coríntios. Ela vai entrar agora no que vem. Quem escreveu a revista 1 Coríntios foi o pastor Otton Alencar, lá de Macapá. Só que essa revista entrou na grade há 7 anos atrás. Então ela vai precisar agora de uma revisão total. Então eu que vou fazer nesse ano. Pastor Samuel, o principal trabalho dele, nessa época da vida dele, é revisar e editar o material de escola dominical. Pastor Samuel, ele passa, eu diria, diariamente 4 a 5 horas por dia do trabalho pastoral dele é escola dominical. Ele lê, ele reúne, ele corta, ele tira, ele organiza. Então, é assim que nós estamos trabalhando, né? E o trabalho que nós temos é contínuo. Nós precisamos de doutores, nós precisamos de ajudadores, de cooperadores. Esse trabalho é um trabalho nosso, né? Nós precisamos abrir novas frentes. Então, a Faculdade Boas Novas está mais do que convidada para poder, talvez, pegar 4, 5 desse e já começar esse assunto de antemão
e a gente preparar realmente esse conteúdo. Você já tem feito um trabalho fantástico. O trabalho das crianças, eu diria, é tão difícil quanto o da revista. E são 3. Professora Elda, professora Vânia Sueli e tio Fernando também, né? Tio Fernando. No princípio criou Deus os céus e a terra, e o tio Fernando estava lá também, foi criado no começo, né? Desde sempre ele está lá, e essa equipe maravilhosa, que é uma equipe que faz, né? E tem feito com tanto brilhantismo esse trabalho. Boa noite, pastor Airo Lagarto, bom revê-lo. Vamos lá, eu quero falar um pouco sobre os desafios contemporâneos. Nós vemos que estamos perdendo muitos jovens, né, para as universidades com as suas teses e teorias. A pergunta é essa: o desafio de nós termos a agilidade da informação, que é o Evangelho pela Bíblia. Por quê? Hoje o jovem tem uma rapidez muito grande nas redes sociais e também em busca de conhecimento. Só que esse conhecimento não é garimpado por vários tipos de pessoas. Então, entre o seu pensamento, eles não têm aquele filtro de saber qual tese é certa ou não. Cosmovisão. Exatamente. Em cima disso, como nós vamos conseguir pescar esses jovens com a velocidade que a internet tem? É o desafio para os protestantes hoje, porque a nossa velocidade não é tão rápida. Verdade. Então, essa é a minha pergunta em relação à igreja e a igreja de inclusão também, que é uma velocidade grande, que ela desconstrói valores da Bíblia. Esqueça que você falou que nós estamos escrevendo a Bíblia para ter várias visões diferentes: leitura, compreensão e escrita. Aí entra a questão da inclusão social agora nas igrejas, que estão desconstruindo os valores bíblicos, dizendo que a Bíblia está desatualizada. Esse é o nosso desafio, pastor. Não tem uma resposta direta, né? Nós estamos começando isso através da proeminência da Bíblia e encontrar esse estudo bíblico em todas as gerações, desde a criança que ainda vai nascer, né? Isso passa por tudo. Isso passa pela dinâmica de igreja, atualização de igreja, proposta de igreja, como nós tratamos comunicação. Eu repito, durante a pandemia, perguntaram assim para mim: pastor, a igreja de Belém diminuiu? Não, cresceu. Ah, vocês foram para o digital? Nós nunca saímos do digital. A igreja em Belém, como a igreja de Manaus, já faz TV há 30 anos. Para a gente foi muito simples. A gente montou o estúdio dentro da igreja, começamos a fazer os cultos e tocamos para frente, né? Então, assim, com todas as dificuldades que nós temos, nós estamos muito na frente da maior parte das igrejas do Brasil. Então, nem tudo é tão ruim. Segundo, nós estamos perdendo muitos jovens. Amém, é verdade. Mas nós nunca também ganhamos tantos jovens na história da igreja. Então, tudo é relativo. A gente tem que colocar em proporção para não achar que nós estamos perdendo a guerra. Nós estamos ganhando a guerra. Tem mais gente ficando do que gente saindo, senão a igreja não estaria crescendo. Tem mais gente chegando do que gente indo embora. Agora, o desafio nosso é justamente esse. Nós, em Belém, estamos começando esse processo através de imaginar. Foi o que eu disse. Qual é a proposta que nós temos hoje para evangelismo, missões e palavra e poder de Deus para crianças, adolescentes e jovens? Nosso primeiro passo tem sido esse. Como nós podemos cristalizar, marcar o lugar da palavra? E esse é o primeiro passo. O restante, né, eu não tive tempo, mas inovação, ambiente culto, liturgia, programas, sem abrir mão dessas questões. Ok, então o entendimento das suas palavras. A educação sendo direcionada para a criança desde o ventre. Perfeito. Vamos colocar desde o ventre. Perfeito. Que é uma coisa que não fazíamos no passado. Perfeito. Perfeito? Então, ali já tem um preparo dentro do ventre da mãe para as questões da palavra de Deus. Aí, no andar, até ele chegar na universidade, nós teremos jovens, no caso, crentes firmados na palavra e com toda a família participando. Perfeito. Isso vai dar um quê? Vai dar um valores vão ser aumentados. Perfeito. Para que quando chegue lá, não perdemos mais, porque não podemos perder o de casa. Nós temos que cuidar bem o de casa. Então, parabéns pela essa instrução. Perfeito. Perfeito. Mais alguém, gente, para concluir?
A braba, faltou a braba. Tem que, né? Perguntaram, Remo ou Paysandu? Não vamos entrar nisso, não vamos entrar nisso. Diz que Manaus ou Paysandu? Aí... Dou-lhe uma. Tá para fechar? Só para finalizar o comentário do colega ali, que para você pensar, né, o senhor estava falando que a relevância da Bíblia é mais importante do que programações e coisas momentâneas. Você pensa, por exemplo, nos judeus chassídicos, que eles estão na mesma liturgia desde a Idade Média. E vem Hitler, vem perseguição, vem pogrom há 3 séculos na Rússia, morrem, são perseguidos, sofrem, mas eles permanecem lá. Por quê? Porque a única coisa que eles têm, que é a Bíblia, eles são ensinados desde criança. A gente precisa mais disso. Verdade. Por isso que eu acho muito importante essa ideia. A igreja primitiva não tinha Bíblia, não tinha igreja, não tinha instituição, venceu o Coliseu, venceu Roma. O que eles tinham? O poder do Espírito Santo, uma experiência viva com Deus. Eu repito, nada, aí a gente volta para a nossa raiz pentecostal, nada substitui uma experiência viva com a presença do Espírito Santo. Bíblia impressa é algo recente. Igreja, como nós conhecemos, é algo recente. O que fixa é poder de Deus. Agora eu me animei. Ontem eu recebi em Belém o ex-presidente da Bovespa, da Bolsa de Valores de São Paulo. Ele foi falar para os empresários, né? E nós temos dificuldade, é um desafio, né? A gente tem que alcançar a pessoa simples, mas como é que a gente alcança o grande empresário? Como é que a gente alcança... Eu perguntei para ele, porque ele milita com isso. O cara foi presidente da Bovespa, trata com presidentes, com tudo, com gente multinacional. E eu perguntei para ele, eu e ele, falei, amigo, como é que eu posso posicionar a igreja para cuidar também dessas pessoas? Porque a gente tem um encontro chamado Marketplace. É mais uma estratégia. O que é o Marketplace? É um encontro mensal para empresários, empreendedores, autônomos, universitários. A gente bota a mesa, organiza, né? É uma coisa, eu vi a fala do pastor Fanuel, é o temático, né? Que a gente tem, que é uma coisinha que a gente viu, achou que pode fazer para atendemos os empresários. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou, pastor, o bilionário, ele não está procurando tela, conforto, porque isso ele tem na casa dele. Ele não está procurando a igreja no local mais nobre da cidade. Todos que eu conheço, o que eles querem ver é poder de Deus no meio da igreja. Poder de Deus. Quando eles saem arrepiados do culto, quando eles veem aquilo que eles não veem em lugar nenhum, eles entregam a vida a Cristo. A minha experiência tem sido que os mais ricos, eles aceitam Jesus, são nos cultozinhos de igreja pequena, porque ele chega lá, ele vê um cara que não tem formação, não tem experiência, mas tem poder de Deus, eles entregam a vida a Cristo. Então a gente vai circular tudo e vai voltar para aquilo que fez a Assembleia de Deus ser o que ela é hoje. Poder de Deus, né? Poder de Deus. Eu conversei com uma família de Macapá e encerro com isso. Quando a igreja chegou em Macapá, contar para vocês como ela cresceu, explodiu em Macapá. Isso está na revista, tá? Os nossos pioneiros foram para lá pregar o evangelho, começaram a pregar e um grupo de mulheres simples aceitaram Jesus. Foram fazer o batismo no principal córrego que tinha, canal Igarapé, no meio de Macapá. O homem mais rico de Macapá era um judeu praticante chamado Leão Zaguri. Vá lá depois e confira a história. Leão Zaguri. Era um homem praticante, judeu, riquíssimo, era dono do maior comércio que havia em Macapá. E ele era uma das pessoas que era mais, né, como é que é, protestante. Naquela época ainda, estamos falando aí de 1915, né? Um grupo de 12 pessoas saíram, fizeram a marcha no meio com roupa branca. Todo mundo se juntou para olhar. Leão Zaguri foi lá para olhar. Né? O que é isso aí que está acontecendo? Quando o pastor pegou uma mulher simples, uma empregada doméstica que tinha, submergiu na água e tirou ela, essa mulher foi batizada com o Espírito Santo. Quando ela saiu da água, ela começou a falar em hebraico
um dos hebraicos mais corretos e polidos que aquele homem já havia ouvido, e é o hebraico que só se falava nos locais mais eruditos de Jerusalém. Ele entregou a vida na hora, ajoelhou e entregou a vida a Jesus na hora, naquele lugar, e o testemunho dele foi o testemunho de um grande avivamento e de um grande mover de salvação que houve na cidade de Macapá. Poder de Deus. Ninguém explica. Essa mulher nunca foi em Jerusalém, nunca aprendeu hebraico, mas o Espírito Santo foi lá, pegou, e nós tivemos um grande crescimento. Então essa sempre vai ser a principal marca. A principal força motriz não são os programas, não é inovação. A gente falou hoje, o desafio é poder do Espírito Santo de Deus no meio da igreja. É o que move. Tá bom?